E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Maicon. Hoje estou trazendo para vocês aqui um assunto, um conteúdo bem legal que é transformação linear, tá? Pode ser que algumas pessoas aí tenham um pouco de dificuldade para entender, mas depois desse vídeo aqui, tenho certeza que você vai sair daqui craque já em transformação. Vamos lá, o que seria uma transformação linear? É a gente pegar uma função, vamos dizer, vocês vão ver depois em cálculo 1, que isso aqui basicamente é uma função onde eu aplico ali, vamos dizer, uma transformação realmente, né? Eu pego uma entrada, transformo ela e eu tenho uma outra saída. É como se fosse um processo. Você tem a entrada, tem o processo, aí você tem uma saída. Basicamente isso. Então, isso é uma transformação. E a gente pode ter vários tipos de transformações. De R2 para R3, de R3 para R2, e assim vai. Tá? O que é importante saber aqui? É importante a gente saber resolver, né? E como que a gente resolve? A gente tem, na verdade, para a gente saber se é uma transformação linear ou não, a gente precisa atender a duas regras. Primeira regra. A primeira regra fala o seguinte, que é essa daqui, ó. A primeira regra diz o seguinte, que se eu fizer a transformada de U mais a transformada de V, isso aqui tem que ser igual à transformada de U mais V, certo? Então, nesse caso, eu vou transformar cada um individualmente, e nesse caso eu vou somar e depois vou transformar, aplicar a transformação. Essa é a primeira regra, a gente vai fazer passo a passo. E a segunda regra diz o seguinte, que se eu pegar aqui qualquer valor, multiplicar pela transformada de U, isso aqui tem que ser a mesma coisa, de que eu primeiro multiplicar esse U e depois aplicar a transformação. A gente vai fazer bem passo a passo também para ficar bem claro isso daqui. E quem são, né? Quem é U? Quem é V? Na verdade, gente, U e V são vetores genéricos. O que quer dizer isso? São vetores cujas coordenadas a gente não sabe, vamos dizer, mas a gente atribui que elas podem assumir qualquer valor para x quanto para y. Então, como que seria um vetor genérico? Vamos escrever aqui o vetor U. O vetor U eu posso escrever da forma genérica sendo x1 e y1. Entendeu? Isso aqui que é um vetor genérico, porque eu posso atribuir qualquer valor aqui. Eu não estou especificando aqui um valor exato, vamos dizer, tem que ser 1 e tem que ser 2. Não, eu posso atribuir qualquer valor, por isso que é genérico. E aqui o vetor U e o vetor V, a gente também vai... Isso aqui também vai ser um vetor genérico, só que não pode ser igual a esse, né? Porque já é um outro vetor. Então a gente coloca como sendo x2 e y2, certo? Então, basicamente é isso, a primeira parte. A gente precisa identificar esses vetores genéricos. Agora, basicamente a gente vai aplicar essas transformações. A gente vai aplicar a transformação para U e a transformação para V. Então, nós temos aqui, ó, temos duas transformações, tá? Distintas. Qual que é o nosso objetivo nesse exercício? É verificar se essa transformação é uma transformação mesmo, e mesma coisa para esse. Então a gente vai verificar se realmente são transformações lineares esses dois itens aqui. Então vamos começar aqui com o primeiro. Primeiramente, eu costumo fazer o seguinte: eu costumo aplicar a transformação para U e depois aplicar a transformação para V.
tá? Mas tanto faz a ordem, você pode aplicar para V primeiro, depois para U, pode fazer a soma, tanto faz. Mas vamos fazer no jeito aqui para ficar padronizado. Então a gente vai fazer na sequência que está aqui praticamente. Vamos fazer a transformação para U e vamos fazer a transformação para V, certo? Aí depois a gente vai somar eles, tá bom? A gente vai somar aqui as transformações. Aqui, vamos lá então. Aplicando aqui, ó, a transformação em U. Deixa eu arrumar aqui. Então a transformação aqui para U. Como é que ficaria? A gente tem aqui, vamos fazer para esse aqui primeiro então. Vamos fazer para esse aqui primeiro. A gente vai aplicar aqui então. No lugar aqui onde aparece X, a gente vai pôr a coordenada X. Onde aparece o Y, a gente vai pôr o valor referente a Y. Então vamos lá. Duas vezes a coordenada X de U. Quem que é? É X1. Menos o Y de U. Quem que é o Y de U? É o Y1. Tranquilo até aqui? Então o que a gente fez? A gente só, no lugar de X e Y, colocamos as coordenadas referente a esse vetor. E as coordenadas são x1 e y1 porque a gente considera vetores genéricos. Agora aqui vamos para a segunda coordenada aqui, que é 5 vezes y. Quem que é o y do meu vetor u? É o y1. Então fica 5 y1. Pronto, aplicamos já a transformação aqui para esse vetor. Vamos aplicar agora, fazer de outra cor aqui, a transformação para V. Então a transformação aqui, ó, para o vetor aqui V vai ser igual a mesma coisa. O que vai mudar é que em vez de ser x1 y1 vai ser agora x2 e y2. Então, ó, duas vezes o x de V. Quem que é o x do V? É o x2 aqui, ó, certo? É o x2 menos o y, menos o y de V, que é o y2, vírgula 5 vezes quem? Vezes y de V, que é o y2. Então, tá vendo? Ficou igualzinho de cima. O que muda é que no lugar de x1 entra x2. Agora, a gente vai fazer a soma dessa transformação, das duas transformações. Então, vai ficar aqui agora, ó. Fazer de outra cor também. Ficaria, então, transformação de U mais a transformação de V, certo? Quem que é a transformação de U? A gente já achou aqui, ó. 2x1 menos y1, vírgula 5y1 mais a transformação de V. Quem que é a transformação de V? Deixa eu pôr aqui o vetorzinho. Transformação de V é esse cara aqui, mais 2x2 menos y2, vírgula 5y2. Agora aqui é a soma que a gente já aprendeu. Primeiro aqui, né, x com x, y com y. Então, para ficar melhor para vocês visualizarem, ó, isso aqui, ó, é referente a x e aqui a y. Aqui mesma coisa, ó. Tudo isso aqui é x e isso aqui é y, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então, transformação de U mais a transformação de V vai ser igual x com x. Então fica 2, fazer bem passo a passo aqui, tá, pessoal, para ficar bem claro. 2x1 menos y1
mais quem? Mais 2x2 menos o y2. Isso aqui é tudo para x. Vírgula, vamos somar os y aqui agora. A gente vai ter 5y1 mais 5y2, certo? Agora a gente vai juntar aqui o que dá para juntar. A gente vai ficar com transformação de U mais transformação de V igual. Aqui, ó, a gente tem x aqui e x aqui. Vamos juntar, vamos deixar eles próximos então. X com x, y com y. 2x1 mais 2x2 menos y1 menos o y2. E aqui fica a mesma coisa. Agora nós iremos melhorar isso daqui, tá? Como? Vamos lá. Vamos bem com calma aqui, ó. Vamos ver que é bem simples. Não é complicado. Aqui, ó, você concorda que eu tenho o 2 aqui e o 2 aqui? Então isso aqui eu posso pôr em evidência. O que é pôr em evidência? É tirar esse cara para fora do parênteses e multiplicar todo mundo. Como assim? Então a gente copia o 2. Quando for assim, ó, tenho 2x1 e 2x2. Eu tiro esse 2 para fora, abro parênteses e copio somente o x, que é x1 mais x2. Porque, ó, se eu fizer 2 vezes x1, 2x1 mais 2 vezes x2 mais 2x2, é uma distributiva. E aqui mantém, fica menos y1 menos y2. Na verdade aqui, ó, posso escrever da seguinte forma: eu tenho menos aqui e também tenho menos aqui. É a mesma coisa que eu fazer menos 1 vezes quem? y1 mais y2. Porque, ó, menos 1 vezes y1 menos y1. Menos 1 vezes mais y2 dá menos y2. Então a gente pode escrever dessa forma também. E aqui a mesma coisa, ó, eu tenho 5 aqui e 5 aqui. A gente põe o 5 em evidência e copia os valores. y1 mais y2, certo? Então, isso daqui é o resultado da transformação de U mais a transformação de V. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte: fazer a transformação já somado esses vetores, tá? Então agora, em vez de a gente transformar e depois somar, a gente primeiro vai somar e depois transformar. Vamos fazer junto aqui, ó, com bastante calma. Então aqui é o seguinte: primeiro a gente transformou e depois somou. Então agora a gente vai somar. Somar quem? U mais V. Então primeiramente a gente vai fazer U mais V. E com o resultado dessa soma, a gente vai aplicar a transformação. E a regra diz o seguinte, que esses resultados têm que ser iguais. Então vamos lá. Se for igual, é uma transformação. Se for diferente, já não é a transformação. Eu nem preciso fazer o segundo passo aqui. Então vamos lá. U mais V. Primeira coordenada mais primeira coordenada, segunda coordenada mais segunda coordenada. Então isso daqui vai me dar o que? x1 mais x2 igual com x1 mais x2. y1 mais y2 fico com y1 mais y2. Bem tranquilo. Agora eu vou aplicar a transformação que foi dada em cima dessa soma. Eu vou ficar então aqui, ó. Vamos pegar uma outra cor. Se eu aplicar então a transformação de U mais V, o que vai acontecer agora? Isso aqui é o meu x,
e isso aqui é o meu y, certo? Então vamos aplicar agora. Duas vezes x. Quem que é o x? Duas vezes x. O x é x1 mais x2. Duas vezes x1 mais x2, certo? Menos quem? Y. Quem que é meu y? y1 mais y2. Certo? Agora vamos aqui pro segundo aqui, ó, que é 5 vezes y. Quem que é meu y? Meu y é y1 mais y2. 5 vezes y1 mais y2. Deixa eu ver se fechei certo os parênteses. Mais um. Então, ó, a gente... Opa, aqui faltou fechar aqui, ó. Aí agora sim. Se a gente comparar as duas transformações, ó, 2 vezes x1 mais x2, 2 vezes x1 mais x2, menos y1 mais y2. Aqui, ó, esse 1 não preciso pôr, tá? Posso pôr ou não, fica a critério, mas não precisa, né? Menos y1 mais y2, menos y1 mais y2, vírgula 5 que multiplica y1 mais y2, mesma coisa. Então a primeira regra aqui foi aceita. Beleza. Agora a gente tem que fazer a segunda aqui, que é fazer o que? É pegar a transformação de t e u, multiplicar por um escalar. Esse valor tem que ser igual eu multiplicar o u pelo escalar e depois aplicar a transformação. Vamos fazer juntos aqui, ó. Deixa eu passar uma retinha aqui. Foi o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Como a gente já fez, a primeira regra foi aceita. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer essa regra aqui, ó, da multiplicação aqui do produto. Então a gente vai pegar o nosso vetor u. Vamos fazer primeiro então a transformada de u e depois multiplicar por escalar. T de u a gente já tem aqui, então a gente vai pegar, vai fazer o que? Vai multiplicar essa transformação por um valor qualquer aqui, ó. Então peguei aqui o t de u, então vai ser esse valor qualquer multiplicado pela minha transformada de u, que é quem? 2x1 menos y1 e 5y1. Se a gente fizer a multiplicação aqui, isso aqui a gente já sabe fazer, né? Mas é uma distributiva, multiplica todo mundo. Então isso aqui, ó, vai ser igual ao quê? Esse cara vezes esse, fica dessa forma. Esse vezes esse. E aqui, mesma coisa. E fica multiplicando todo mundo, né? Multiplica todo mundo. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai... Só para não ficar dúvida aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. O pessoal tem mais dificuldade de entender. Mas é basicamente fazer isso aqui, ó. É o chuveirinho, tá? Esse aqui que eu fiz. Aí virou isso. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai multiplicar primeiramente, né? E depois transformar. Então como? Preciso fazer a multiplicação desse cara, que vai ser igual. Quem que é o meu vetor u? O vetor u é x1 e y1, certo? Se eu fizer a multiplicação aqui, ó, mesma coisa, multiplica todo mundo. Então eu fico com isso. Correto? Então, ó, distributiva também.
E agora eu vou aplicar a transformação em cima disso. Agora eu faço a transformação em cima deste valor que eu achei. Como é que ficaria então? A transformação está aqui, ó. Fica 2 vezes x1. No x1 agora é isso. Fico com 2 vezes isso aqui, x1, menos y. Quem que é meu y? Meu y é esse cara aqui. Vírgula 5 vezes y. Quem que é meu y? É o mesmo camarada aqui. Vamos comparar agora. A gente já fez a transformação. Esse cara tem que ser igual a esse cara. Então, ó, 2 alfa x1 aqui tá a mesma coisa, tá vendo? Como é multiplicação, tanto faz a ordem. Alfa 2x1, 2x1 e alfa 2 alfa x1, tanto faz a ordem. Tem que ter os três elementos que tem aqui, tem que estar aqui também, igualzinho, ó. Como é multiplicação, tanto faz a sequência. Então, ó, tá ok. Menos alfa y1, ok, vírgula 5 alfa y1, mesma coisa, tá vendo? É multiplicação, então tanto faz a ordem. O importante é que aqui tenha os mesmos elementos que tem aqui, ó, 5, 5. O alfa tá aqui, o alfa tá aqui, o y e o y. Aqui é y1, tá, gente? Acabei não colocando, mas é y1. Então, de fato, esse cara aqui, ó, vamos até por aqui, é uma transformação linear, tá? Esse primeiro aqui é uma transformação linear. Vamos fazer para o segundo agora, para a gente saber, para a gente ver se é uma transformação. Então vou apagar aqui. Agora a gente vai ver se a segunda transformação se ela é realmente uma transformação linear, tá? Então esse aqui é o segundo item, a gente vai verificar. Deixa eu pegar outra cor. Esse aqui vai ser o nosso segundo item aqui para verificar. Então, nós temos essa transformação e a gente vai aplicar as mesmas regras. Então vamos fazer primeiramente a transformação de U, depois vamos fazer a transformação de V, e a gente depois vai somar esses caras, tá? Então vamos lá, transformação de U. Então aqui, ó, transformação de U vai ser igual, meu U a gente já definiu que é x1 y1, então vamos lá. Y, quem que é y? É y1, no caso aqui do vetor U. Então é y1, estou aplicando essa transformação aqui, ó, menos o 2 não muda porque é uma constante, vírgula 2 vezes x. Quem que é meu x? É o próprio x1, 2 vezes x1. Pessoal, é bem tranquilo, é basicamente pegar o que está aqui e substituir. Pessoal, o que pode confundir às vezes é essa questão, né? Porque, tá y1 aqui, eu tenho que pôr x1, tem que pôr y1, pode gerar uma confusão aí. Mas basicamente, apareceu o y, você vem aqui ver quem que é o y e põe no lugar. Apareceu o x aqui no meio, quem que é o x? Você pega o x e põe no lugar do x. Basicamente isso. Mais 5 é uma constante também, então a gente só copia, tá bom? Então a gente já aplicou aqui a transformação para U, vamos aplicar agora a transformação para V. A transformação para V vai seguir a mesma lógica, porque são os mesmos, entre aspas, coordenadas, o que muda é que uma é x1 e a outra é x2. Então é igual a coordenada, é igual a transformação de cima, o que muda é que em vez de ser y1 e x1 vai ser y2 e x2. Então a gente ganha tempo fazendo isso. Então, ó. Isso aqui é meio que padrão, viu, pessoal? Quando se trata de vetores genéricos é mais fácil de fazer, porque é copiar e trocar aqui o número. Não pode esquecer aqui, ó, igual eu fiz agora. x2, tá? Porque, ó, vamos lá, vamos fazer aqui, ó.
y do vetor v, quem que é? É o y2. Então, no lugar aqui do y, eu boto o y2 menos o 2, que é constante, não muda, vírgula, 2 vezes x. Quem que é meu x do v? É o x2. 2 vezes x2 mais quem? Mais o 5, que é constante também. Então, basicamente, já tem aqui as duas transformações. O que eu vou fazer? Eu vou somá-las. Então, eu vou fazer agora a transformação de u mais a transformação de v, certo? Então isso aqui a gente já sabe fazer, a gente soma a primeira coordenada com a primeira coordenada, a segunda coordenada com a segunda coordenada. Então o que vamos ter aqui, ó, a gente vai ter y1 menos 2 mais, a gente pode pôr entre parênteses assim também, tá? Mais seguro, porque se aqui fosse menos, por exemplo, eu teria que fazer uma distributiva. Então eu recomendo, sempre que for fazer aqui o primeiro, normalmente se copia, né? y1 menos y2. Quando for somar com o segundo, coloque entre parênteses para não ter perigo. Que é o segundo, quem que é o segundo? É o vetor de baixo, né? É a coordenada de baixo, porque eu fiz aqui, ó, y1 menos 2, que é de cima, eu só copio. Mas quando fizer mais a próxima, eu já somo com parênteses para não ter perigo, ou subtraio também caso tenha alguma subtração. Mas como é soma, a gente vai somar, é sempre soma. Mais então aqui, ó, y, vamos somar aqui as coordenadas, primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Fico com y1 menos 2 mais y2 menos o 2, vírgula, 2x1 mais 5, 2x1 mais 5, mais 2x2 mais 5, 2x2 mais 5. O que vai acontecer aqui? Na hora que a gente fizer essa soma, então, ó, fica aqui, ó, vamos juntar o que dá pra juntar aqui, ó, dá pra juntar, dá pra juntar e dá pra juntar aqui, tá vendo? Então fica, ó, y1, vou deixar y com y primeiro, y1 mais y2, menos 2 com menos 2, isso aqui dá menos 4, certo? Vírgula, mesmo esquema, x com x, fica então 2x1 mais 2, aqui é um 2, tá, pessoal? Mais 2x2, 5 com mais 5, mais 10. Aqui a gente pode melhorar aqui, ó, y1 mais y2 menos 4. Aqui a gente vai pôr o 2 em evidência. 2 que multiplica x1 mais x2 mais 10. Beleza, é uma transformação. Agora a gente vai fazer a segunda regra. Qual que é a segunda regra? A gente, desculpa, é fazer a segunda parte aqui, ó. A gente fez essa parte, né? Agora vamos fazer a segunda parte, que as duas tem que ser iguais, ser igual. Então vai ficar, pegar outra cor, fica T, então fica U mais V. Quanto que dá U mais V? A gente vai somar os dois vetores. Então fica x1 com x1, x com x, x1 mais x2. Y com y, y1 mais y2. Então agora a gente vai fazer o que? Vai aplicar a transformação em cima do
dessa soma que a gente acabou de fazer. Então a transformação é essa. Y ao menos 2, quem que é meu Y? Y1 mais Y2. Então Y1 mais Y2 menos o 2, que é a constante, vírgula, 2 vezes x, quem que é meu x? X1 mais x2, 2 vezes x1 mais x2 mais 5. Deu resultados diferentes. Então nem precisa fazer essa segunda regra aqui. Já não passou na primeira. Isso aqui, ó, não é uma transformação linear. E pessoal, só uma curiosidade aqui que eu percebi. Percebi o seguinte, que quando tem constante, nunca dá certo a transformação. Como assim? Quando tem valor sozinho assim, sabe? Sem estar acompanhando x ou sem estar acompanhando y. Quando tem essas constantes, não dá certo a transformação. Então eu não sei dizer se isso aqui vai acontecer sempre, mas todas as vezes que eu fiz, isso aqui nunca deu certo, nunca foi transformação. Nos que eu testei, toda vez que apareceu o valor sozinho assim, ó, sem estar acompanhando x ou y, na hora de fazer esses testes, nunca passou no teste. Então fica uma dica aí, que quando for fazer algum exercício sobre isso e você vê já que tem um valor, por exemplo, qual das transformações não é uma transformação linear? O que você faz? Para você não ficar testando todos, procura já uma transformação que tem valores assim, ó, isolados, e testa eles primeiro, porque tenho quase certeza, não posso falar certeza porque eu não testei para mais transformações, mas para todas que eu testei, nesse caso não foi transformação linear. Então nesse caso não é transformação, tá? Fica uma dica aí, para não ficar testando todos, já testa primeiro esse, aí se esse aqui já der errado você já mata já, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida aí pode deixar aí nos comentários, pode me mandar no privado, que será uma honra aí ajudar vocês, tá? O que eu puder. Então é isso, um abraço e até a próxima.